Mais uma vez estou aqui, né, para a gente dar continuidade às nossas aulas, certo? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, que as nossas orações serão sempre, né, profetizando que tudo possa voltar ao normal muito em breve, tá, gente? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, e aí com essa terceira aula que nós vamos abordar a crise de 1929, nós fechamos o nosso material, certo? Esse material que vocês disponibilizam aí com vocês em casa, tá? É o nosso último capítulo desse material. Ou seja, é o 8º capítulo aí no material de vocês, tá bom? E aí nós vamos falar hoje, como eu acabei de mencionar para vocês, sobre a crise de 1929, tá, galera? Mas antes de entrar de fato nessa crise, para explicar para vocês o que foi esse acontecimento, eu vou mencionar para vocês como estava o contexto econômico dos Estados Unidos na década de 20. E por que eu estou mencionando o contexto econômico dos Estados Unidos? Porque essa crise, pessoal, ou a Grande Depressão, como assim ficou conhecida também, ela aconteceu nos Estados Unidos, certo? Então, antes da gente entrar, de fato, né, nessa depressão que foi, de fato, essa crise aí, nós vamos compreender um pouco sobre como estavam os Estados Unidos economicamente falando, tá bom, galera? Então, na década de 20, os Estados Unidos, eles estavam, né, vivenciando, os norte-americanos, o chamado anos de ouro, né, enfim. Por que estavam vivenciando esse período? Na verdade, galera, a economia dos Estados Unidos, na década de 20, estava crescendo, assim, numa forma muito rápida. Os Estados Unidos, ele estava estável, economicamente falando, certo? E crescendo, todo dia a sua economia crescia mais. E quais fatores, na verdade, vêm a justificar esse crescimento economicamente falando, né, dos norte-americanos? Pessoal, quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como assim ficou conhecida, nós vimos que os Estados Unidos eles vieram a participar dessa guerra. Só que nós vimos também que os Estados Unidos ele tem sua participação já no final do conflito. E aí, por ele entrar já no final do conflito, ele não teve grandes percas econômicas, ele não teve percas populacionais, ou seja, a população não tivemos aí grande número de vítimas, tá, desse conflito, e também não teve percas territoriais. Mas, em contrapartida, nós vimos que as demais regiões que participaram, basicamente, ficaram destruídas ou parcialmente destruídas. Como foi o caso da Alemanha, né, que nós estudamos, que ela ficou praticamente totalmente destruída, né, e ela ainda foi condenada, né, por ser a culpada da guerra e teria que pagar uma indenização por isso, enfim, todas essas questões que a gente já estudou. Então, esses países europeus, galera, essas regiões da Europa, eles estavam precisando de ajuda econômica ao término da guerra para eles poderem se restabelecer, certo? E aí, onde eles iriam buscar essa ajuda econômica? Né? Qual região estava aí com a economia forte, a todo vapor? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que estava com essa economia forte, certo? E aí essas regiões que precisavam desse custeio para poder se refazer, recorreram a empréstimo aos Estados Unidos, certo? A Alemanha, por exemplo, ela recorreu a empréstimos tanto para pagar a questão da indenização, que ela foi culpada pela guerra, certo? Bem como também para custear a sua reconstrução. A França e demais regiões que estiveram envolvidas nesse conflito. Além dos empréstimos, galera, eles também compravam em grande escala mercadorias dos norte-americanos, certo? Por que eles compravam? Porque as regiões elas estavam, basicamente a grande maioria delas, destruídas. Então, se estavam destruídas, eles não tinham comércio, indústria, e eles precisavam de alguns produtos, né? Principalmente aqueles produtos essenciais para a manutenção da vida. Então, eles começaram, após a guerra, a comprar esses produtos dos Estados Unidos, certo? E isso, na verdade, aumentou a produção comercial dos Estados Unidos e fortaleceu ainda mais a sua economia, certo?
certo? Então, nesses anos 20, os Estados Unidos estavam vivenciando aí os anos de glórias no que diz respeito à sua economia. Né? A população estava comprando, fazendo grandes aquisições, tá? E aí foi difundido pelo mundo, e isso foi difundido pela mídia, por alguns meios de comunicação, enfim, o modelo de vida norte-americano. E as pessoas queriam copiar esse modelo de vida norte-americano, tá? Em que todo mundo tinha dinheiro para sair nas ruas, fazer compra, em que todo mundo poderia ter uma casa legal, com um jardim bonito, enfim, um carro também bem bacana, que na época eles difundiam um modelo, que era um modelo da Ford, certo? E aí todo mundo queria ter aquele mesmo carro, aquele estilo de vida, enfim. O mundo inteiro estava tentando copiar aquilo ali, certo? E isso, claro, foi difundido, como eu falei para vocês, em jornais, em revistas, enfim. Os Estados Unidos estavam o centro das atenções. Todo mundo queria ter uma vida igual aos norte-americanos. E por falar na vida deles, a moeda, né, norte-americana, que é o dólar, estava assim em evidência na Europa, né? Estava fortalecida, né, estava com um valor considerável, né, economicamente falando. Então, estava uma maravilha os Estados Unidos nesse período. Só que, pessoal, lá por volta de 1926, 25 por aí, algumas regiões da Europa que compravam com os Estados Unidos começaram a produzir, né, seus produtos. Por que elas começaram? Porque elas contraíram empréstimos para se reconstituir. Então, como elas estavam nessa fase de reconstrução, elas estavam criando suas fábricas, suas indústrias e estavam começando a produzir. E aí, com essa produção, ela não tinha mais a necessidade de comprar dos Estados Unidos alguns produtos. Só que os Estados Unidos, ele não parou a produção. Ele continuou produzindo na mesma escala, como se as demais regiões que não estavam mais comprando com ele, estivessem, certo? E isso gerou o quê? Uma superprodução. Por que gerou uma superprodução? Porque ele estava produzindo na mesma escala, mas o mercado consumidor dele, as pessoas que estavam comprando ali diariamente, semanalmente, né, eles pararam, muitas pessoas deixaram de comprar, porque eles não precisavam mais, eles já estavam produzindo. E aí isso foi gerando um acúmulo de produtos. E nós sabemos que quando nós temos uma grande quantidade de produtos no mercado, certo? E esses produtos, eles não são tão procurados, ou seja, né, ele não tem uma venda muito considerável, o público que o procura é muito pouco, o preço desse produto, ele vai cair, ele vai diminuir. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Por conta dessa superprodução, tá, galera? O preço dos produtos começaram a cair drasticamente, certo? E isso foi afetando várias regiões. Uma das principais áreas econômicas que foram afetadas aí foi a questão da agricultura, né? Os grandes proprietários de terra, eles começaram a armazenar sua produção, porque eles percebiam que não dava para comercializar naquele momento. O valor dos seus produtos era inferior, às vezes, até o gasto para a produção dos mesmos. Então, era impossível, certo? Ele obter lucro. Se ele fosse vender, se eles fossem vender, eles não conseguiriam arrecadar nem o que eles gastaram durante o processo de produção. Então, eles tiveram a ideia de armazenar. Só que muitos agricultores, eles não suportaram esse processo de armazenar, porque armazenar também gera custos, certo? E aí muitos agricultores entraram em processo de falência, tá, gente? Com relação à cidade, porque nós acabamos de mencionar como é que estava essa situação lá no campo, né? Com relação à cidade, isso foi afetando, foi um processo mais lento, né? A questão de afetar ela se deu gradativamente e também se deu de uma forma mais lenta do que com relação ao campo. Por quê? Lá na década de 20, quando os Estados Unidos estavam bam na economia, né, que a economia estava a todo vapor, os norte-americanos estavam comprando aí constantemente, estavam com um padrão de vida confortável, enfim, estava tudo muito bem, obrigada. Então, quando eles estavam vivenciando esse período, eles tiveram, gente, a ideia de começar a investir na bolsa de valores,
certo? Comprar ações na Bolsa de Valores, certo? E o que é comprar ações na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, galera, ela é uma instituição econômica, certo? E você, as pessoas, enfim, qualquer pessoa pode investir na Bolsa, desde que tenha dinheiro para comprar uma ação. Digamos que eu, Tatiane, né, tenho R$500. E aí eu quero investir na Bolsa de Valores. Eu vou lá, né, faço, enfim, tento contato, vejo as negociações e encontro uma ação da Ford, por exemplo, que está custando R$500. Não é ação muito grande, porque diante do valor a gente sabe que eu não vou conseguir comprar uma ação grandiosa. Mas eu comprei uma pequena ação da Ford com o meu valor de R$500. A partir daquele momento que eu fiz aquela aquisição, gente, eu sou uma acionista da Ford, certo? E eu vou ter uma participação nos lucros daquela empresa. Muito embora minha participação seja pequena, diante da pequena ação que eu possuo. Porque a sua participação nos lucros vai ser de acordo com o tamanho das suas ações, certo? Então, o sócio majoritário é aquele que possui a maior ação dentro daquela referida empresa. E aí, como eu estava falando para vocês, os americanos, por conta, né, dessas vantagens econômicas, como eles estavam bem financeiramente, eles começaram a investir na Bolsa. Várias pessoas investiram na Bolsa de Valores, muitas e muitas pessoas mesmo, certo? Só que, quando começou essa questão da superprodução, né, as pessoas começaram a ficar receiosas. E elas ficaram receiosas, né, quando elas começaram a perceber a superprodução, os produtos encaixotados, os produtos empilhados, os produtos que não tinham mercado, não tinha como vender, para quem vender, certo? Então as pessoas começaram a ficar receiosas por conta disso. E aí um belo dia, não se sabe nem ao certo por que foi nesse dia, né? A história, alguns historiadores defendem aí várias hipóteses. Então até o presente momento eles não chegaram a uma conclusão de que por que foi nesse exato dia. Mas no dia 24 de outubro de 1929, galera, milhares de pessoas que tinham investido na Bolsa começaram a retirar seus investimentos, né? E a Bolsa de Valores quebrou, certo? Porque as pessoas que haviam investido começaram a retirar seus investimentos, né? Algumas empresas não conseguiram pagar os investidores, porque elas começaram a entrar em um processo de falência, tá? E a quebra dessa bolsa, ela não afetou tão somente a economia dos Estados Unidos, mas afetou a economia de vários países da Europa, que dependia, né, economicamente dos Estados Unidos, certo? E isso, gente, não tão somente a Europa, tá? Acabou afetando também o nosso país, né? Essa crise, ela chegou a afetar o Brasil. Por que afetou o Brasil? Porque nessa época, galera, os Estados Unidos era um dos maiores compradores, digamos assim, do café brasileiro. E aí, com essa crise, eles pararam de comprar. E os cafeicultores não tinham para quem vender naquele exato momento. Até porque eles também foram pegos de surpresa, né? Eles não esperavam. Digamos que eu vendo, sei lá, roupa, camiseta personalizada, e eu tenho aquela pessoa que eu sempre vendo todos os meses, eu vendo 1000 camisetas. De repente ela chega para mim e diz que não quer mais, certo? Então eu fui pega de surpresa. Eu vou ficar, e agora? Para quem eu vou vender? Né? Eu vou ter que buscar um novo comércio, e isso vai demandar tempo, enfim. Então, foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Diante dessa crise nos Estados Unidos, eles pararam de comprar o café brasileiro, e aí o nosso café começou a ficar estocado, certo, gente? E vai chegar um período que eles vão queimar o café, porque eles não vão ter mais mercado naquele exato momento para vender, não tem mais espaço para realizar essa estocagem, e a produção, ela já foi feita, certo? Não tem como mais voltar atrás. Tá? Então, eles vão chegar a um período que vai acabar queimando o café brasileiro. Percebam, essa crise, essa quebra, essa grande depressão, por que foi considerada a grande depressão? Porque, gente, é como eu falei para vocês, isso não afetou somente os Estados Unidos. Isso afetou muitas regiões da Europa, países e regiões na América também, como eu acabei de falar o exemplo do Brasil, tá? E o que isso foi gerando? Desemprego, certo?
Nos Estados Unidos, a maior parte da população ficou desempregada. Desempregada numa condição, pessoal, que eles não tinham nem como comer, como se sustentar, certo? E aí eles começaram a pedir auxílio à Cruz Vermelha, tá? Então as filas começaram a crescer em busca de uma refeição, as filas começaram a crescer em busca, na verdade, de emprego, certo? Mas estava tudo muito difícil, né? Por que que estava difícil? Porque emprego, as empresas tinham falido, as indústrias também, a grande maioria, então não tinha como empregar as pessoas. Sem contar que nesse período aí, na década de 20, nós já tínhamos passado por um processo de mecanização do trabalho, ou seja, vários cargos de trabalho, postos de trabalho, eles foram ocupados por máquinas. As máquinas estavam realizando um trabalho que quem realizava anteriormente, na verdade, era o homem. Então, assim, isso fez com que diminuísse também a quantidade de vagas, certo? Então, percebam, estava tudo muito bem, obrigada, e de repente, com essa crise, o quadro econômico dos Estados Unidos mudou, assim, drasticamente. A população estava vivendo situações de miséria, de pobreza constante, tá? E aí nós tivemos as eleições, certo? E quem acabou vencendo essas eleições foi o Frank Delano Roosevelt, que essas eleições foram as eleições de 1933, tá, galera? E quando ele assumiu, né, a presidência dos Estados Unidos, ele recebeu um país totalmente falido, tá? E o seu projeto de lei, a sua intenção, na verdade, era reaver a economia dos Estados Unidos, era dar uma injeção de ânimo na economia dos Estados Unidos. Então, ele acabou criando aí um plano, né, que foi o chamado, o plano de New Deal, na verdade, certo? Esse plano de New Deal, gente, ele buscava justamente, né, fortalecer a economia dos Estados Unidos. Então, ele acabou desenvolvendo estratégias para fortalecer a economia. Dentre essas estratégias, a gente tem o programa de construção de obras públicas, certo? Que essa construção de obras públicas, gente, foi justamente a construção de escolas, a construção de estradas, prédios públicos, enfim. Para que ele começou a urbanizar rapidamente os Estados Unidos? Porque ele viu, né, diante dessa situação, uma possibilidade de criar postos de trabalho, ou seja, de empregar a população. E ao empregar a população, eles iriam receber um salário. E com esses salários, eles iam voltar a consumir produtos norte-americanos, tá? E a partir do momento que eles começassem esse processo de consumir, né, de comprar os produtos norte-americanos, isso ia dar um ânimo na economia, tá bom? Isso ia, na verdade, fortalecer um pouquinho a economia. Além disso, ele também acabou criando o salário, que era chamado de auxílio ao desempregado, certo? O auxílio-desemprego, enfim. Que esse auxílio, parte da população passou a receber uma ajuda de custo, certo? Como se fosse aí o programa do governo federal Bolsa Família, certo? Então, eles passaram um determinado período recebendo essa ajuda de custo do governo. Para que eles estavam recebendo? Justamente para eles poderem se manter, né? E aí eles estarem novamente comprando produtos norte-americanos e dando uma injeção de ânimo na economia. Além disso, ele criou leis, na verdade, que beneficiava aí os jovens para criar postos de trabalho para esses jovens, tá? Ele também fez investimento na saúde, na educação, tudo voltado para o desenvolvimento, né, e para o fortalecimento da economia norte-americana, certo? E ele conseguiu. Depois de 5 anos, passados 5 anos, né, do início dessa política aí do New Deal, certo? Os Estados Unidos, ele começou a ressurgir economicamente falando, tá, gente? Isso aí já foi por volta dos anos de 1935, já 6 anos após a Grande Depressão, né, a quebra da Bolsa de Valores. Mas, de fato, os Estados Unidos, ele só vai ter a sua economia fortalecida, a voltar a crescer novamente economicamente falando e ter a sua economia estabilizada já na década de 40. Então, em 1940,
basicamente 11 anos após a quebra da Bolsa de Valores, 11 anos após a Grande Depressão, os Estados Unidos vai ter a sua economia restabelecida, fortificada, certo? E aí ele vai começar a crescer novamente, enfim, vai voltar a ter o seu desenvolvimento que ele já tinha anterior à existência desse conflito, tá bom? E para a gente contemplar a nossa aula de hoje, eu vou dar uma sugestão para vocês, certo? Que é um filme, tá bom, gente? Que esse filme, na verdade, né, vocês vão encontrar ele disponível no YouTube, tá? Então é de fácil acesso. Todo mundo pode ir lá e visualizar. É um filmezinho curto, ele tem 50 minutos de duração. E é um filme, gente, que ele tem... É um filme bem antigo, vocês vão perceber quando vocês estiverem assistindo. Ele tem um narrador, então não é esses filmes modernos que vocês estão acostumados, adaptados a assistir, não. Mas o filme é super interessante e faz uma abordagem, né, para ajudar aí na compreensão de vocês sobre o que foi esses anos de 1929, o que foi essa Grande Depressão, tá? E o nome do filme é A Crise de 1929, e aí vocês, A Crise de 1929... A Grande Depressão, tá? Esse é o nome do filme. Assistam, não deixem de assistir. Como eu falei para vocês, né? O meio de acesso tá muito fácil, que tá lá disponibilizado no YouTube. Assim que vocês digitarem A Crise de 1929, A Grande Depressão, é o primeiro que vai aparecer, tá? Em preto e branco, então não deixe de assistir. E depois que vocês tiverem assistido o filme, certo? Vocês vão realizar a atividade referente ao nosso conteúdo, tá? Para reforçar ainda mais o conhecimento de vocês. Essa atividade já é a última aí do nosso material, certo? Uma atividade com questões mais objetivas, tá? Então, leiam direitinho e respondam. Não deixem de enviar para o meu e-mail, tá? As atividades, elas estão na página 70, né? 71, e lá na página 72 é o mapa mental. E eu quero que vocês preencham esse mapa mental, façam a atividade e não deixem de preencher o mapa mental, tá? Porque a gente já viu que é uma forma de sintetizar, né, de ajudar vocês aí na compreensão, tá, gente? No mais, eu desejo que vocês fiquem em paz e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.